E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de princípios de animação e hoje vai ser uma aula um pouco mais diferente porque, além de trabalharmos com os sprites, com os desenhos aqui dentro do Photoshop, nossas animações também vão acontecer lá dentro da Unity. Isso mesmo, finalmente chegamos na Unity. Obviamente existe todo um caminho anterior, porque tudo que vai para a Unity, os assets, serão gerados aqui. Esses assets, tanto animados quanto os que não serão animados, fazem parte aqui de duas disciplinas que nós estamos trabalhando e que estão disponíveis para os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, de jogos digitais, ou também para você que está aí no YouTube nos assistindo, tá bom? Então é um conteúdo gratuito para que vocês possam crescer e aprender cada vez mais boas práticas e consigam fazer seus próprios jogos. E espero que esse conteúdo esteja sendo aí de valia para vocês, tá bom? Enfim, tudo que desenhamos aqui, como eu disse, está no YouTube. Existe uma disciplina que tem aqui também chamada Desenho 3, na qual eu trabalho com todo o processo de desenho. Por que eu estou falando tudo isso? Os desenhos estão sendo feitos aqui dentro do Photoshop e nesses momentos no qual esboçamos e até finalizamos boa parte das artes, nós temos toda uma abordagem voltada também para a animação. No caso desse esboço que está aqui por trás, já coloquei aqui até um céu mais azulado, com princípio de quase entardecer, temos moedas que serão animadas, seja essa moeda amarelinha tradicional, quanto essa moedinha aqui que eu fiz, que é uma moeda para a vida, que te traz mais uma vida dentro do game, é o cogumelinho lá o verdinho do Mario. Agora também temos aqui esse outro elemento que vai ter uma animação pendular, então tudo isso aqui vai ser animado. Dá para animar dentro do Photoshop, até recomendo, porque aqui você está no momento de criação e pode testar uma série de situações, ver o que funciona, o que não funciona, esboça, apaga. E lá na Unity não é assim também para você apagar as coisas, Cuidado com as questões de desprendimento, Aqui é mais fácil você apagar do que lá na Unity. Então lá já está um negócio mais finalizado, lá dá preguiça. Aqui dá um pouco menos. Então recomendo que vocês ainda animem boa parte do processo aqui. Eu vou mostrar hoje a abordagem que é a seguinte. O que fizemos até então foi, além de esboçar e animar, criar um procedimento de exportação do asset para que ele seja importado na Game Engine. Então essas rotações de moeda que estão aqui estão separadas por 6 frames de animação. Quando a gente vê essa animação funcionando, o resultado na verdade é este daqui. Nas últimas aulas eu tinha feito algo parecido, só com um número maior de frames. Aqui eu diminuí a quantidade de frames para diminuir o tamanho do arquivo, mas eu não perdi fluidez no processo de animação. E como é uma moeda que vai ficar pequenininha no cenário, eu não vejo problema em trabalhar aqui com 6 frames. Mas mostrei para vocês como trabalhar com mais interpolações de pose. Lembrando do princípio pose a pose que nós temos lá daqueles princípios de animação que eu mostrei no início da disciplina, que a Disney propôs, a galera da Disney, não a Disney. Então a gente foi caminhando até chegar aqui e esse arquivo aqui que está com frames separados, com essa caixinha em tamanho específico, acabou se tornando numa folha de animação, um sprite sheet. Esses sprites que estão aqui, pose a pose, animados, resultam no seguinte. Então vim aqui para Unity, vou simular o game que eu já estou aqui iniciado, daqui a pouco a gente já começa a fazer esse mesmo procedimento. E aqui eu tenho as animações acontecendo. Então eu quero mostrar hoje para vocês esse procedimento. Como que eu saio lá do Photoshop, trago as animações para cá num formato em específico, daqui a pouco a gente já fala sobre o formato, e boto isso para rodar. O pêndulo nós não vamos fazer hoje, porque é um procedimento de animação que nós vamos fazer aqui dentro da Unity. Eu vou mostrar como criar os ossos para essa animação, Eu tô falando ossos aqui, então eu já estou entrando em conteúdo das próximas aulas, os bônus, mas não vamos falar sobre isso agora não, só vou deixar um gostinho de quero mais aí, tá? Então o pêndulo fica para as nossas próximas aulas. Vou dar um pause aqui então, porque esse é o resultado esperado. Observem também no projeto que eu já tenho aqui, embaixo uma separação de pastas para o projeto. Recomendo que, se você não tem noção alguma sobre a Unity, pesquisa um pouquinho antes o que é a Unity, como ela funciona, veja alguns tutoriais básicos. Apesar de que aqui eu não vou entrar em grandes detalhamentos, a gente não vai implementar o jogo aqui, esse não é o objetivo, mas é legal você ter um pouco de noção do que eu estou fazendo aqui. Alguns detalhes eu vou dar, obviamente, porque vão envolver o processo de animação, a criação de prefabs,
Ó, por exemplo, o nome prefab. Se você ainda não tem uma noção bacana do que é a Unity, talvez você não saiba o que é esse nome. Então, daqui a pouco eu detalho um pouquinho mais sobre esses procedimentos, vocês vão começar a compreender um pouquinho mais também sobre a Unity. Mas o objetivo não é aprender Unity aqui, e sim o processo de animação que obviamente vem aqui para dentro da Unity, ou da forma que nós iremos trabalhar, vocês vão conseguir também aplicar esses mesmos conhecimentos em qualquer outra Game Engine. É difícil falar qualquer outra também, né? Mas em grande parte das Game Engines que estão aí no mercado, que estão em alta, vocês vão conseguir fazer algo muito parecido. Os nomes mudam, mas os procedimentos são bem similares. Voltando aqui ao Photoshop, paramos aqui. Nós temos uma Sprite Sheet criada. Na última aula, eu inclusive dei a seguinte dica. Para você levar lá para a Unity, vai em Arquivo, Exportar, Exportação rápida como PNG para gerar um arquivo no formato PNG. Primeiro, por que esse arquivo é importante? Notem que atrás de cada uma dessas poses, de cada um dos frames que estão aqui no Sprite Sheet, nós temos um quadriculadinho indicando que há um fundo transparente. Esse fundo transparente é essencial para que quando a gente trouxer isso para o contexto de jogo não haja um fundo marcado, um fundo quadradão ou retangular. Quando prototipamos as moedas lá no início, a gente colocou um fundo para pensar no contraste, ter ela com relação ao fundo, ver como é que vai ficar. Lá é importante testar. E lá é lá mesmo que se testa, aqui já não é mais um momento para você ficar testando tanta coisa assim. Aqui você já tem que ter algumas ideias bem mais maduras. Agora aqui você testa o que for necessário. Na hora de levar para lá, esquece o fundo. A Unity, no caso, até consegue remover um fundo preto aqui, mas num caso como esse, em que você tem uma moeda com efeito, pode ser que o trabalho lá não seja bem feito, tá bom? Então eu recomendo você trabalhar sempre com um fundo transparente no momento de exportação. E, como eu falei do formato PNG, esse formato PNG permite a transparência e tem um tamanho específico de arquivo. O formato PSD, que é esse formato aqui de projetos do Photoshop, também permite a transparência, tanto que tá aqui, né? Eu tô com todos os frames em camadas e não tem uma camada de fundo mais. Eu já apaguei essa camada porque eu também vou levar isso para a Unity. Na Unity eu posso importar vários formatos de imagem. O PNG é um e o PSD é outro. Qual é a diferença? O PSD vai ter um formato, um tamanho, na verdade, de imagem um pouco maior. Não tamanho em pixels, e sim em mega, em bytes em geral. Porque ele tem muito mais propriedades internamente do que um PNG, que é um formato bitmap, que tem lá os pixels pintados em RGB para você utilizar. Aqui eu tenho muito além disso, eu tenho todas as propriedades inerentes ao Photoshop, à organização de camadas e tudo mais. Então, como esse formato de arquivo é um pouco maior, se você for para um projeto maior, um jogo um pouco maior do que os exemplos que a gente está implementando aqui, obviamente esses PSDs vão ocupar muito mais espaço em disco e obviamente no seu executável final. Isso é legal quando você está prototipando, tá? Porque aqui você consegue editar mais rápido do que você edita um PNG. O PNG em si ele não é editável. O PSD ele retém informações que te permitem a edição. Portanto, tá prototipando, tá explorando possibilidades? Vai de PSD. Vai finalizar esse game? Gera os assets em PNG, igual eu falei para vocês. Vai lá em arquivo, exportar, exportação rápida como PNG. Agora para trabalhar PSD, tá bom? Então é isso, vimos aqui esses arquivos salvos, eles estão aqui no meu sistema de arquivos. Deixa eu abrir aqui a minha pastinha das disciplinas que eu trabalho neste semestre. E na pastinha Desenho 3 eu criei uma pasta Testes, na qual eu tenho ambos assets, tanto a moeda normal, a default, como a moeda da vida. E também tenho os demais assets que eu tenho no cenário. Esse é um outro fator importante, deixa eu até mostrar aqui para vocês. No meu arquivo aqui de esboço, em cada uma das camadas que eu gostaria de exportar, por exemplo, a camada aqui que me traz a plataforma número 1, essa plataforma aqui com a primeira moeda à esquerda. Notem que esse grupo que eu coloquei aqui, que tem os vários itens da plataforma, está com uma extensão .png, assim como outras camadas, nem todas estão com a extensão. Tudo que eu quero exportar com esse formato, eu vim, renomeei a camada e coloquei o .png. Quando eu salvo esse arquivo, acontece uma mágica. O Photoshop cria automaticamente para mim uma pastinha chamada esboço-aula-testes-assets. Esboço aula testes é o nome original do PSD, ó, tá ele aqui, e toda vez que eu salvo ele cria essa pasta com assets. Obviamente só quando eu salvo e tem alguma alteração que ele vem aqui e altera
para uma versão mais atual das camadas que você renomeou com PNG ou com JPG ou com outro formato de imagem. Isso só acontece porque no Photoshop eu vim na opção Arquivo, Gerar recursos de imagem. Nota que ele está marcado aqui com certinho, ele está ativo. Quando esse recurso está marcado e ele vem aqui nas camadas e olha que há uma extensão marcada, esses assets são gerados automaticamente. Então é um outro recurso bem bacana quando a gente está trabalhando com games. Não só com games, mas sempre que você quer exportar alguma coisa, esse é um procedimento bem rápido, tá? Então tudo que tem aqui de forma estática, as duas moedas eu acabei gerando aqui também só para ter, né, os assets gerados, mas eles são animados, então eu não vou usar esses daqui. Os demais eu vou levar para o meu projeto, tá bom? Então é isso, gente. Sprite Sheets montados estão aqui nos diretórios, ó. Tá aqui no diretório de testes, né, que eu estou usando para as aulas. O meu PSD com tudo, com todo o esboço tá aqui. Depois eu posso até disponibilizar para vocês, porque eu acho que vai ser importante a partir de agora. E minha pasta de assets estáticos também foi gerada. O próximo passo é levar isso tudo para dentro da Unity, tá bom? Então é isso por enquanto. Vamos para nossa próxima etapa já dentro da Unity, beleza? Vamos lá. Agora aqui no contexto da Unity, eu vou criar um novo projeto. Eu estou trabalhando aqui com a Unity Hub, até porque é legal aqui para você gerenciar versões da Unity, versões de plataforma. Eu particularmente gosto. Mas se você tiver só a Unity instalada aí, não tem problema nenhum. Algo que eu recomendo é você trabalhar com a mesma versão que eu estou aqui por conta de compatibilidade. Os recursos que eu vou utilizar estão estáveis para essa versão. Essa é uma versão LTS, é uma versão recomendada. Tem já a versão disponível na data de hoje, um pouco além dessa daqui, mas essa é a última LTS na data de gravação desse vídeo. Então eu vou utilizá-la, já que tudo que está aqui está estável. Recomendo que vocês também utilizem. A não ser que você já está vendo esse vídeo e já se passaram 2 anos, 3 anos dessa gravação, aí eu não sei como as coisas vão estar. Infelizmente eu não tenho uma bola de cristal, não sei nem se a Unity é ainda uma ferramenta recomendada para isso. Eu espero que sim, eu gosto bastante dela. Mas enfim, utilizem essas configurações aqui. Como plataforma, e trabalhem com a plataforma de vocês, eu estou aqui no macOS, eu deixei a plataforma atual como o macOS. A gente nem vai gerar o build, né? Mas você tem que deixar uma plataforma aí selecionada. Esse é o projeto que eu já estava mostrando para vocês, ele já está iniciado e tem as coisas que a gente vai fazer nas próximas aulas. A tendência é que ele cresça, né? Que ele ganhe aqui funcionalidades, que se pareça mais com o game. Por enquanto, é um pedacinho de um cenário e mesmo assim, já deu trabalho até aqui, né? Já foram bastante temas abordados, muita coisa abordada até aqui. Para vocês verem que para chegar nesse resultado, por mais que as aulas estejam bem mastigadinhas, né? Eu tento aprofundar o máximo possível e falar da forma mais pausada possível. Já teve bastante coisa, tá bom? Então, se você tá pendente com as aulas anteriores, acompanhe o conteúdo anterior, dá uma força aí porque vocês vão conseguir compreender como a gente chega aqui. Não pulem etapas, tá bom? Obviamente a metodologia que eu usei é uma, existem diversas outras, mas eu julgo que para aprendizado vai funcionar bem essa sequência que eu montei para vocês. Aqui na Unity Hub, então, vou criar um novo projeto, vou criá-lo como um projeto 2D, um template 2D. Quem nunca usou a Unity, aqui vocês têm outros templates que podem ser utilizados, vocês podem pegar templates que estão aí pela web também para incorporar, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com o 2D, já que a gente está no jogo de plataforma, né? O jogo se chama Gus Adventures, coloquei ele aqui, só que é o que a gente está mexendo na aula, eu já tenho um Gus Adventures que eu estou trabalhando. E vou salvar isso aqui no meu desktop na pasta Unity, vocês salvem na pasta de vocês aí. Criei o projeto, agora a Unity vai importar todos os pacotes que são necessários para o projeto. Esse processo não costuma ser tão rapidinho, porque a Unity importa todos os pacotes, assets, tudo que é necessário para começar-se um projeto 2D. Nesse caso, já que eu escolhi o template 2D. Se é o primeiro uso de vocês, isso tende a demorar um pouco mais, porque esses pacotes são baixados, né? Não está no cache nem nada, então você vai ter um início um pouco mais lento, tá bom? Mas faz parte, isso aqui tem que ser carregado. O legal é que a Unity te traz, né, nesse projeto inicial, muita coisa já encaminhada. Se você fosse implementar esse game no braço, você ia ter que implementar tudo isso que está sendo carregado de alguma maneira. Nem tudo assim, porque a Unity traz bastante coisa, inclusive coisas que você talvez não vá utilizar. Mas como é uma engine de muitos propósitos,
eles já trazem tudo que talvez você acabe precisando, tá bom? A gente não vai desativar nada aqui não, ó. O projeto está iniciado, deixa eu até fechar o outro aqui e redimensionar essa janela para a gente poder trabalhar, tá? Deixar do Photoshop ali no fundo, até para usar como maneira de dimensionar o que vocês conseguem enxergar ali, porque não é toda a minha tela que aparece para vocês, tá bom? Detalhes de gravação, mas vamos lá. Aqui está o projeto iniciado, não pretendo mudar o layout aqui, nada disso. Eu costumo utilizar, até por conta das aulas, o layout padrão que já vem aqui, mas se você já se sente à vontade para mudar aqui toda a composição, fica tranquilo aí, muda do jeito que você julgar necessário, beleza? Então, à esquerda aqui, toda a hierarquia de componentes e objetos que estão na minha cena. A minha cena Sample está aqui já iniciada. Inspector é a aba na qual eu vou conseguir alterar propriedades dos elementos que eu tenho na minha cena. Então, por exemplo, a minha câmera tem essas propriedades a serem alteradas. Componentes como o Audio Listener, né, que é o carinha que fica escutando e toca o som da tua cena. Então, isso tudo tá aqui, beleza? Aqui na parte de baixo, algo muito importante, a organização do nosso projeto. Então, tudo que tá aqui vai refletir aos elementos que podem ser utilizados no contexto do game. E é aqui que a gente vai criar uma pastinha para colocar os nossos assets. Então, esse é um primeiro passo. Aqui na seção Assets, eu vou dar um clique direito, vou na opção Create. Não deve estar aparecendo na tela aí para vocês, mas existe a primeira opção chamada Folder. Eu vou criar uma pasta aqui dentro chamada Sprites. É nessa pasta Sprites que eu vou trazer todas as minhas animações e os outros itens que são estáticos também, tá? E agora que nós temos a pasta de Sprites criada, o objetivo é trazer para cá esses assets que eu havia comentado. Então vamos lá, eu volto para o documento não, né? Para o diretório no qual eu coloquei todos os assets que são necessários e começo a arrastar para dentro do projeto esses assets. Então vou selecionar aqui ambas moedas, tanto a moeda da vida quanto a moeda default, vou trazer para a pasta Sprites. A Unity importou isso tudo, ó, até entrei e dei 2 cliques na pasta, aqui estão os itens. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom que dá para ver um pouco melhor. Beleza, ambos os itens estão aqui e serão animados. Daqui a pouquinho eu já mostro nessas propriedades o que eu tenho que mudar para isso realmente ser animado. Além desses itens, eu volto aqui nos assets que foram gerados agora de forma estática e eu vou importar esses carinhas aqui, ó, esses 4, com exceção das 2 moedas que não são estáticas para nós no âmbito do jogo. Arrasto para cá e ok, tudo importado, tudo à disposição. Esses assets que vocês estão vendo aqui, eles têm uma dimensão pensada para uma resolução 4K. Eu ia falar Full HD, mas foi 4K. Agora, aqui no game, eu vou trabalhar com Full HD para a gente testar, beleza? Então, quando eu arrastar para cá, ó, tô arrastando o background para cá. É uma textura para nós que vai servir como fundo. Nota que ele tá grandão, ó, com relação à câmera. É isso aqui que é visível no teu game, essa área enxergável, né? Agora, esse baita background aqui, eu vou diminuir pela metade mais ou menos. Mais ou menos não, né? Eu vou colocar aqui como 0.5 a escala em X e Y, então 0.5 também para Y. Aqui na aba transformação, tá? No componente de transformação, notem que eu deixei a escala pela metade. Vou ter que aumentar, na verdade, só um pouquinho mais aqui, ó, que eu quero dar a cobertura na câmera, tá bom? Então dei aqui a cobertura para a câmera, foi escala de 0.51 e 0.58. Não tem problema a gente distorcer essa imagem, porque é uma imagem de fundo, é um céu. Se tivesse árvores, alguma coisa nela, aí beleza, ia ter problema de distorcer de forma diferente ambos os eixos, tá bom? Mas é isso, se você quiser deixar igual também, fica à vontade, tá? Beleza, coloquei o fundo, foi só um clicar e arrastar. Isso é bem simples. Quando a composição estática é bem tranquila de se fazer aqui internamente, tá bom? Agora, as plataformas vão passar pelo mesmo. Eu trago aqui as 2 plataformas. Deixa eu só ver o seguinte, como eu arrastei 2 de uma vez, ele acha que eu estou criando uma animação, tá? Vou arrastar uma por uma aqui. Vamos lá. Trouxe essa e trouxe essa. Vou trazer o pêndulo. As moedas eu trago daqui a pouco, porque elas têm que vir já com o processo de animação. Esses daqui todos estão, lembrando, né, lá para resolução 4K. Selecionei todos com Shift, venho aqui e mando a escala para 0.5 em X e 0.5 em Y, beleza? Temos agora aqui ambos criados também. E vou trazer essa galera aqui de uma forma mais organizada. Não precisa posicionar perfeitinho ainda no cenário, porque aqui o objetivo é testar e mostrar o processo de animação, tá? O que eu recomendo? Quando você estiver criando o level mesmo, faz uma layer de esboço igual nós fizemos,
traga essa layer para cá com transparência e tudo mais, joga ela para cima e posiciona seus elementos da forma que você pensou lá no Photoshop. Eu recomendo que isso seja feito porque você se organiza aqui de forma mais rápida. Aqui eu estou me organizando lembrando da cena original que eu acabei desenhando, tá bom? Aproximo essa plataforma daqui, porque aqui eu quero colocar duas moedinhas. Então eu coloquei ambos aqui e agora eu vou para a animação das moedas. Enfim, animar essas moedas, né? Mas vamos lá. Essas moedas vieram da seguinte maneira. Ó. Tirar o zoom aqui e vou arrastar uma moeda para cá. Olha o tamanho da criança e olha como vem a imagem. Esse é o arquivo PSD. Eu não fiz o PNG. A Unity consegue identificar o teu arquivo PSD, entra nas layers e te mostra essas layers. Só que o teu PSD, ele tá assim de verdade. Você quer ver uma moeda animada, então você tem que fazer aqueles cortes que foram feitos com aqueles grids dentro do Photoshop. Os cortes não vêm para cá. A grid é uma organização visual para você lá no Photoshop, para você enxergar, alinhar seus elementos. O corte não veio para cá e nem vem, não é esse o objetivo, trazer cortadinho nem nada disso. Aqui dentro da Unity eu consigo fazer esse corte com base no tamanho que eu trabalhei para cada um daqueles grids. Para essa moeda, o grid era de 1000 por 1000. Para a outra moeda, essa moeda da vida, o grid era de 1200 por 1200, ou seja, cada frame tem 1200 pixels. Na outra moeda, cada frame tem 1000 pixels por 1000 pixels, são quadrados. Beleza, vou tirar elas aqui da cena, deixa eu dar um Ctrl Z e vou começar a configurar isso para que quando eu arrastar para dentro da cena, né, para o palco aqui de desenho, eu consiga trazer ela já animada. Você ainda não vai ver a animação de cara. Quando você entrar no modo game e der o play, aí você vai ver o processo de animação. A animação ela é startada a partir do momento no qual a Game Engine está executando a sua cena, tá bom? Beleza, dito isso, vamos lá, moeda Sprite, essa primeira moedinha de ouro, né, no caso, aquela que não é da vida. A única coisa, única não, né, a primeira coisa que eu vou mudar aqui é o Sprite Mode. Aqui com o Sprite Mode nós temos o modo Single, o modo Multiple e o Polygon. O modo Multiple permite que a gente trabalhe com múltiplas imagens, já que isso é um Sprite Sheet com várias camadas, com várias poses de animação. Por isso a gente vai para o modo Múltiplo. Além disso, a Unity não identificou aqui de cara automaticamente os frames da sua animação. Por isso que eu vou vir aqui ó, em Sprite Editor daqui a pouquinho para fazer aqueles cortes. Antes de ir para o Sprite Editor, eu vou mudar aqui embaixo nessa aba Default a qualidade para High Quality aqui na compressão. Depois de ter alterado essas configurações, né, de compressão e tudo mais, são poucas coisas obviamente, eu volto aqui naquela fala do Sprite Editor. Vou clicar aqui nesse editor. Primeiro a gente tem que aplicar as alterações que foram feitas para depois editar, então por isso eu vou confirmar aqui o Apply. E agora, internamente, deixa eu aumentar esse editor para que vocês possam ver o que está sendo feito. Ó, aqui está o nosso PSD, né, camadinha por camadinha. Eu vou vir aqui na opção Slice para eu cortar esse sprite para posteriormente eu ter uma animação simulada. O tipo aqui de corte que eu vou fazer é Grid by Cell Size, porque eu já sei o tamanho de cada uma dessas células de animação, né, de cada um desses frames, e o tamanho, nesse caso aqui, para esse PSD é de 1000 por 1000. Não vou mudar nenhuma das outras opções, porque eu não vou precisar para esse caso, e marco a opção Slice. Notem que ao marcar a opção Slice, os cortes aqui, por isso o nome Slice, foram realizados de 1000 em 1000, tá? Se o seu Sprite Sheet tivesse duas colunas, isso aqui também ia funcionar. É legal você fazer toda essa medição primeiro no Photoshop, já traz para cá o Sprite Sheet com as dimensões corretas. Não recomendo fazer isso aqui de forma manual, faz tudo medidinho porque facilita a tua vida, tá bom? E aperto aqui no Apply. A partir de agora, esse aqui é um processo já reconhecido, portanto isso já é uma animação. Vou fazer o mesmo para outra moeda antes da gente testar, então vamos lá. Compressão vou deixar em High Quality e Sprite Mode como Multiple. Venho aqui em Sprite Editor Apply. O procedimento é o mesmo que fizemos até então, né? Venho aqui em Slice. Agora não é mais 1000 por 1000, é 1200 por 1200. Faço o Slice e aplico esse corte. Fiz o corte, dou fechar aqui, não precisa clicar em mais nada, então temos as duas moedas animadas. Só não estão animadas ainda porque a gente não botou a coisa para funcionar, né? Então eu vou carregar uma moedinha dessa para cá, essa primeira,
e a Unity vai me sugerir a criação de uma nova animação. Esse animation aqui a gente vai colocar em uma pasta específica dentro do nosso projeto, então vou voltar um diretório aqui, na própria pasta Assets mesmo, tá? Não tem problema, e vou criar uma pasta chamada Animations. E todas as animações que eu vou criar serão armazenadas aqui. A Unity cria esses arquivos de animação que posteriormente a gente vai manipular, trabalhar com um fluxo de animação, uma hierarquia de animação, mas isso fica para outras aulas, tá? Eu preciso dessa pasta antes de chegar nisso tudo. E essa animação se chamará moeda default. Salvei essa animação lá naquela pasta. E aí, beleza. Agora eu vou trabalhar com a dimensão dessa moeda. Eu vou fazer uma escala de 0.1, já que é um arquivo bem grande, é uma escala que eu já testei e que fica legal aqui para nós. Então, arrasto e... Opa! Peguei o elemento errado, trago essa moedinha para cá. Antes de ir para os próximos passos, vou mostrar que o trem funciona mesmo, né? Vou clicar no play aqui, a gente vai para o modo game. E no modo game nós vamos ver a animação acontecendo. Então tá lá, ó, bolinha girando. Notem o seguinte, esse cenário aqui tá bem pixelado, isso está acontecendo por conta da minha escala, tá certo? Aqui como eu tô com Free Aspect, essa escala está em 2x, portanto é o dobro do tamanho dessa imagem e ela vai acabar ficando pixelada mesmo, tá? Porque você tá com uma resolução além da resolução original. Então venho aqui e trago para Full HD e nesse momento, ó, vejam que na minha tela, na minha resolução aqui, que é 4 ponto alguma coisa K, um pouquinho mais de 4K, nós estamos com 0.72 de escala. Eu posso trazer para a escala 1, que é a escala original aqui do meu monitor, a escala de 1x, e vejam só, tá lá a moedinha girando e o cenário no tamanho atual para essa minha tela. Quando você gerar a build ou executar isso numa tela cheia, vai ficar desse jeito, é isso aqui que você vai enxergar. Obviamente a câmera vai estar expandida e vai se encaixar na sua viewport, né, na sua tela. Mas é isso, funcionou a animação. Agora, como ela funcionou, tem outros passos, obviamente a gente vai fazer o mesmo aqui para a moeda da vida, mas enquanto eu estou fazendo aqui, eu vou comentar uma situação. Então vamos lá, moeda vida, deixa eu só salvar ela aqui. Essa moedinha vai passar, obviamente, né, pelo mesmo procedimento de escala e vou posicionar ela mais aqui para baixo. Essas moedas, tanto a da vida quanto a moeda default, vão ser utilizadas várias vezes no seu jogo, nas suas fases e tudo mais. Só que, quando você trabalha com esses vários objetos, você tem que pensar na manutenção ao longo do tempo desses objetos. Por exemplo, você colocou a moeda, ela está com uma estrela e de repente a estrela não faz mais sentido para o teu contexto, você tem que mudar o desenho. Aí você tem 1000 ocorrências dentro de 5 fases, você tem que mudar em cena por cena ou nas várias cenas que essas fases têm, moeda por moeda. A ideia é a seguinte: generalizar esse tipo de comportamento, pré-fabricar um item e toda vez que eu mudo um único item, todos os demais acabam se mudando automaticamente, uma vez que são a ocorrência de um mesmo item pré-fabricado. E aí que vem o nome prefab, aqui para nós, de pré-fabricação. Um prefab é criado aqui dentro da Unity da seguinte maneira. Eu vou vir aqui na minha pasta de Assets, vou dar o clique direito, Create Folder, vocês não estão vendo o texto folder, mas ele está lá na primeira opção. Vou criar uma pasta chamada Prefabs. E eu vou arrastar, cadê aqui a minha moedinha? Ó, tá aqui. Deixa eu primeiro renomear ela, né? Vem aqui no inspetor, vou chamar ela de moeda default. A outra moeda, eu já vou aproveitar, já que eu vou fazer o mesmo procedimento daqui a pouco, moeda vida, só moeda vida, tá ótimo. A default e a vida são elementos que vão ser reaproveitados, seus comportamentos. Por exemplo, toda vez que o personagem tocar numa moeda dessa, ela some e você incrementa a contagem de moedas que foram adquiridas ao longo da fase. Na vida a mesma coisa, meu personagem está com 3 vidas, relou, colidiu com a moeda, vai para 4, tá bom? Então a ideia é essa, fazer a pré-fabricação desses elementos. E aqui é muito simples fazer isso. Eu arrasto isso para dentro da pastinha Prefabs. Esse nome Prefabs não é mandatório, tá, gente? Qualquer nome que você colocar para uma pasta e jogar algo ali dentro, ele se transforma num Prefab. Quando você tá aqui na aba hierarquia, obviamente, carrega para uma pasta, tá, gente? Então você pode trocar esse nome para pré-fabricados, por exemplo. A gente vai usar um nome que é mais comum na comunidade de desenvolvimento de jogos. Da Unity também, né, gente? Não é para toda a comunidade, não. Joguei aqui dentro a moeda da vida, então a partir de agora ambos são objetos pré-fabricáveis. E aqui também na aba de hierarquia vocês vão ver ele assim, ó,
com a corzinha em azul e o ícone que está à esquerda, o ícone contextual, também tá azulzinho. Agora é isso, gente. Precisa criar uma nova moeda? Vem nos prefabs, arrasta e coloca pra cá. Se tiver mais uma moedinha de vida em outra parte do cenário, colocar uma aleatória aqui, vou dar um play. E essas moedas serão animadas automaticamente. Vamos lá, olha lá, todo mundo animadinho, todo mundo balançando. Todo mundo, obviamente, na mesma velocidade, porque o comportamento é o mesmo, são 6 frames de animação, mesmas poses, eu só reaproveitei. Você pode fazer essas moedas diferentes, com cores diferentes, tem como você trabalhar de qualquer forma aí que você imaginar. Aqui eu estou fazendo dessa forma para simplificar e para que a gente entenda o contexto de desenvolvimento de jogos 2D, plataforma, aqui dentro, tá bom? Mas é isso, gente, ó, moedinhas saíram lá do Photoshop, passaram por todos aqueles procedimentos, a gente esboçou, pensou, fez um conceito, fez uma moeda bem feinha, foi testando, foi pensando, beleza, a moeda é essa, vamos lá, desenhamos ela bonitinha, animamos, criamos o sprite, aí viemos para Unity. Nota que tem todo um procedimento anterior a esse, e aqui só funcionou bem assim por conta desse procedimento de planejamento. Então, trabalhar com planejamento é essencial para você chegar aqui e não apanhar tanto. Vai apanhar? Vai! Faz parte da vida de um desenvolvedor de games. Agora, dá para apanhar menos, né? E esse é o objetivo dessas disciplinas que eu estou ministrando e trabalhando aqui com vocês. Mostrar procedimentos que mesmo que sejam simples, surtem um bom efeito no procedimento de desenvolvimento como um todo. Então é por isso que eu estou detalhando um pouco mais essas ações, entrando em alguns assuntos de forma um pouco mais aprofundada, nada de outro mundo, mas um pouco mais aprofundada, para que vocês entendam esse contexto. Dito isso, dou um pause aqui, vou remover essa moedinha aqui da minha hierarquia de elementos, de componentes, e tá aqui. Um próximo passo, não é para agora, é trabalharmos com a animação desse pêndulo. Dá para animar lá dentro do Photoshop para simular, até recomendo que você faça lá como exercício e simule essas situações lá e depois você trabalhe aqui. Mas eu vou mostrar um procedimento que permite que você traga o asset da forma que ele está aqui e eu consiga animá-lo aqui dentro, criando pontos aqui de rotação específico, fazendo uma espécie de corte, não vai ser corte, vai ter outro nome, tá? Mas criando toda uma articulação para essa corda, para esses elementos, para que eles sejam simulados, assim como naquela simulação que eu mostrei agora há pouco, tá bom? Então isso vai ser animado nas nossas próximas aulas. Pela aula de hoje é esse o resumão. Você vai sair do Photoshop com todo o esboço, depois com o Sprite Sheet, com tudo com caixinha medidinha, vai trazer para cá, vai importar e provavelmente transformar isso inclusive em um prefab para que você possa reutilizar esses itens. Boa parte do que tem aqui pode se tornar um prefab, né? Essas plataformas que estão aqui, você pode transformar em prefab e depois só mudar a escala, mudar a rotação, você pode espelhar elas, né, na horizontal para criar uma plataforma parecida, só que diferente. Fica até estranho isso, né? Mas você reaproveita esses comportamentos de maneira bem dinâmica, tá, gente? Então eu recomendo que vocês tenham esse raciocínio de reaproveitamento de elementos. Reaproveitamento de assets e de comportamentos, tá bom? É isso por enquanto, né? Tem mais na nossa próxima aula, mas recomendo que vocês parem nesse ponto e pratiquem até o que eu mostrei aqui para vocês. Tragam os sprites de vocês, animem. Funcionou? Aí sim você vai para a próxima aula, que é a aula do pêndulo, tá certo? Então é isso, gente. Bons estudos para todos vocês aí. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.